Bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Meu Doutor. Você já sentiu que mesmo fazendo dieta, seu peso não muda? Porque a fome parece incontrolável em certos momentos? Isso pode ter a ver com o equilíbrio hormonal e como o nosso metabolismo funciona. Para entender como a alimentação e os hormônios interferem no controle do peso, recebemos hoje aqui o Dr. Valdeci Neto, médico com especialização em nutrologia, emagrecimento e metabolismo, além de ser referência em reprodução hormonal em Brasília. Recebemos aqui o Dr. Valdeci Neto. Valdeci, obrigado por vir aqui participar desse programa com a gente e falar de um tema tão relevante. Vamos sentar. Tema importantíssimo, pessoal, que é a obesidade hoje. Vamos falar muito sobre o processo de emagrecimento, como é que a gente pode manter um peso sustentável. Depois que você perde peso, como é que você pode controlar e manter esse peso? Atividade física, reposição hormonal, sobre sono. Então vai ser um assunto hoje bem enriquecedor para todos vocês. Valdeci, inicialmente, mais uma vez, obrigado por estar aqui participando do nosso programa. E o assunto realmente é interessante, empolgante, de relevância para todos nós, né? Bem, e falando nisso, quem pensa em ganhar ou perder peso é uma questão de comer menos ou mais. O que é que você tem a dizer sobre isso? É questão de ingesta ou tem fatores hormonais que interferem nisso? Que independe da quantidade da ingesta, ou maior ou menor, né? Bom, tamanho hoje... do prato, né? Exatamente. Então, hoje quando a gente vai tratar alguém que está com obesidade ou sobrepeso, a gente tem que entender uma série de fatores, né? É uma visão 360 que eu tenho, por exemplo, no meu consultório. A gente tem que avaliar como é que está o sono, a dieta, como é que está a questão da alimentação, a atividade física. São vários fatores envolvidos, né? Então, hoje, 40% a 70% dos casos de obesidade, de excesso de peso, é problema genético. Então, tem uma parte genética também inclusa nessa questão da obesidade, assim como também tem fatores hormonais que podem piorar esse excesso de peso. Por exemplo, a mulher, quando entra no climatério, na menopausa, quando tem essa queda hormonal, pode favorecer um aumento de peso. O homem com redução de testosterona, problemas na tireoide, assim como também questão de fatores alimentares, inatividade física, o sedentarismo. Sim, sedentarismo também é doença. Então tem uma série de fatores que podem favorecer esse aumento do peso e a gente tem que investigar por que essa pessoa está ganhando peso. Então tem todo um passo a passo para que a gente possa avaliar completamente esse paciente que está com obesidade. Né? Essas questões, as questões hormonais, genéticas, são importantes e às vezes fundamentais, né? Mas uma coisa que eu gostaria que a gente definisse logo para quem nos assiste entender a importância dele, independente disso. E se ele sozinho, quando o paciente não tem nenhuma alteração metabólica, não tem nenhum fator genético, ele é suficiente, a sua mudança, que é o estilo de vida. Exatamente. Hoje muita gente às vezes chega no consultório achando, eu estou com excesso de peso por causa dos meus hormônios. E não. Na grande totalidade dos casos, é principalmente por causa da dieta, a alimentação, a quantidade hoje de embutidos, industrializados. A gente tem uma facilidade muito grande, por exemplo, em aplicativos de comida. A gente tecla lá, em 10 segundos a comida está na nossa porta. Então toda essa facilidade favoreceu com que a gente atingisse hoje a pandemia, né, que é a pandemia da obesidade. A gente tem hoje a população no Brasil, quase 70% tem excesso de peso. É um dado muito alarmante. A obesidade ela está relacionada aí com mais de 40 doenças, com mais de 12 a 13 tipos de câncer. Então a dieta ela é um dos fatores que mais influenciam. Assim como também, além da dieta, a questão da atividade física. O sedentarismo, como falei, é uma doença. Então se você não faz a atividade física, isso pode piorar ainda mais esse ganho de peso, esse excesso de peso. Então, se você ajusta os alimentos que você come, começa a comer de forma mais saudável, começa a praticar atividade física, o seu peso ele vai mudando aos poucos. Não precisa ser um atleta de alta performance, né? Basta fazer atividade física regular, né? Dentro do seu limite, não precisa querer extrapolar, até porque vai ter lesões, né?
Valdeci. Isso, exatamente. Então, sempre com acompanhamento e nunca extrapolar, né? Mas aquelas pessoas, por exemplo, que perdem peso e que mantêm esse peso por muito tempo, elas são fisicamente ativas. Então, 90% das pessoas que têm sucesso hoje no processo de emagrecimento, 90% faz atividade física. Pelo menos aí 300 minutos por semana. É como se a gente fizesse 60 minutos aí por 5 dias ali na semana. Então, é um dado primordial que, se você começar a emagrecer, tem que manter isso aí por muito tempo. E não pode perder de vista que você levou um tempo razoável para se tornar obeso. Né? Então vai levar um tempo também para voltar a um padrão razoável, aceitável. Né? Exatamente, porque muita gente às vezes passa 10, 20 anos aumentando o peso e às vezes quer perder o peso em 6 meses, em 3 meses. É um processo lento, né, que demanda... persistente. Né? Exatamente, que demanda persistência. E a gente, em alguns casos, não pode perder peso, vamos dizer, muito rápido. Porque a gente tem a questão da massa muscular. Porque se a gente perde músculo, a gente perde saúde. Então a gente tem que, além de perder peso, ir monitorando também os estoques de massa muscular. Perfeito. E para falar de hormônios, qual a importância e quais são eles que são responsáveis pelo nosso metabolismo? Existem alguns hormônios que eles são primordiais. Então a pessoa ela chega com obesidade, com excesso de peso, a gente vai tentar olhar se alguns hormônios estão alterados. Vamos lá, primeiro pelas mulheres. As mulheres, quando entram aí no climatério, na menopausa, a gente tem um hormônio muito importante, que é o estradiol. Esse estradiol, quando ele cai, a resistência insulínica ela aumenta, a mulher ela começa a ter um apetite maior, assim como também o metabolismo dela cai, a massa muscular dela começa a cair, ela vai perdendo força. Então, isso tudo vai criando um ambiente para essa mulher que está no climatério, na menopausa, aumentar o peso dela. Então, em algumas situações, a gente tem que avaliar se vai caber ou não a reposição hormonal. Nos homens, por exemplo, alguns homens, quando vão aumentando o peso corporal, o excesso de gordura abdominal, Gutenberg, ele reduz principalmente um hormônio que é vital para nós homens, que é a testosterona. A testosterona, quando cai, a gordura aumenta e a massa muscular cai. Então, isso também vai criar um ambiente para esse homem aumentar o peso corporal. E tem a questão da tireoide. O hipotireoidismo também pode atrapalhar essa perda de peso, esse processo de emagrecimento. Temos um hormônio também muito conhecido que é a insulina. Insulina também, quando está alta, dificulta o processo de emagrecimento. Temos o cortisol, a gente que vive num ambiente às vezes muito estressante. O cortisol, quando aumenta, também pode atrapalhar o processo de emagrecimento. Então, tem vários hormônios também que a gente vai ter esse olhar mais atento para saber se está ou não atrapalhando. Né? Agora, quando a gente fala de hormônio, ter cuidado para não fazer o uso empírico, né? Porque agora é moda. Não, doutor, eu uso testosterona, eu uso isso, eu uso aquilo, e não dosa. Eu não sei se uma coisa que veio à moda agora e que não é excretado, né, não é hipossolúvel, como a vitamina B e a vitamina C, é a vitamina D, né? Agora é moda, tem que tomar vitamina D, lógico, a vitamina D tem uma importância relevante na questão da imunidade e tal, mas a gente está tendo casos de intoxicação. Isso. Né? Por quê? Porque veio a moda agora, né? Então, o uso de hormônio tem que dosar, tem que acompanhar, não pode ser usado assim indiscriminadamente, não é isso? Isso, a gente tem questão de vitaminas, tem a questão de dietas da moda, às vezes a própria reposição, tem muita gente que às vezes consegue hormônios no mercado negro. Utiliza medicação sem esses hormônios, sem acompanhamento médico, então isso vai prejudicando cada vez a sua saúde, se você não faz, por exemplo, um acompanhamento médico. Então a gente tem que ir monitorizando aos poucos para saber se está ou não alterado algum hormônio, alguma vitamina, e nunca usar, como o Gutenberg falou, empiricamente, né, por conta própria. E você falou ainda há pouco a questão do estradiol, e nessa vida corrida estressante de hoje, né, ou você controla ou naturalmente você vai ter aí o estresse, né, que vai levar à obesidade. E ele, por si só, é responsável pelo ganho de peso exagerado? O estradiol, na mulher, por exemplo, ele participa de mais de 300 funções, não? Ele ajuda a controlar o peso, ajuda a controlar a ansiedade, o sono, porque se a mulher está com o estradiol baixo, dorme mal, se ela está com sono péssimo, ela vai ter um aumento de peso. Se esse estradiol ele cai, a mulher aumenta o apetite. Então, em boa parte dos casos, o estradiol ele pode ser um dos responsáveis. Tem mulher que às vezes entra no climatério, na menopausa, um ano depois, às vezes ganha 10 quilos, 5 quilos, e às vezes não sabe por que isso aconteceu, né?
Às vezes foi por causa de alterações hormonais que provocaram esse aumento de peso. Doutor Valdeci, afinal as mulheres estão certas? O metabolismo do homem é mais rápido do que o da mulher, beneficia mais o homem, a mulher é mais prejudicada por essa questão de intensidade do metabolismo? Como eu falei, Gutenberg, as mulheres elas estão certíssimas, né? O metabolismo das mulheres pode ser um pouco mais lento, elas podem ter um pouco mais de dificuldade em relação aos homens em perder peso, em entrar no processo de emagrecimento, até por causa de alterações hormonais. E a mulher tem uma chamada resistência à leptina, que é um hormônio que ele reduz a fome. Então, se está com resistência a esse hormônio, a fome da mulher ela aumenta um pouco em relação ao dos homens. E também tem uma distribuição de gordura nas mulheres, que é chamada gordura subcutânea. A mulher tem um pouco mais de gordura subcutânea do que os homens. Os homens eles acumulam um pouco mais de gordura visceral, que é essa gordura na barriga, que isso favorece o surgimento de várias doenças futuramente. É uma gordura muito, mas muito perigosa, aumenta o risco de infarto, de AVC, de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, assim como também doenças do colesterol. Então, é uma gordura muito, mas muito inflamatória que pode aumentar o risco de várias doenças. Mas eu tenho uma notícia boa. É uma gordura fácil de perder, porque quando a pessoa perde 10% do peso dela, essa gordura ela reduz em torno de 23%. Então, é uma gordura que ela é muito fácil, apesar de ser muito inflamatória e muito perigosa. E as mulheres estão certas. Realmente, elas têm uma maior dificuldade em perder peso em relação a nós homens. Bem, Valdeci, com isso a gente chega ao final do nosso primeiro bloco. Vamos dar um intervalo e voltamos. Não sai daí que o assunto é bastante interessante e você que está fazendo sua dietazinha com certeza está gostando e vai aguardar aqui o Dr. Valdeci para assistir o nosso segundo bloco. E aguarde, não sai daí. Voltamos ao nosso bate-papo aqui com o Dr. Valdeci e agora vamos falar de alimentação, Valdeci. Tem alguma alimentação que é responsável por alteração do metabolismo? Tem? Qual a alimentação ideal? Qual a participação na alimentação desse processo? Não só a quantidade, mas o tipo de alimentação. Exatamente. Então a gente tem que saber, às vezes, discernir o que é uma dieta, reeducação alimentar e padrão alimentar, por exemplo. Então, reeducação alimentar é só você fazer algumas trocas por alguns alimentos, reduzir o açúcar no café ou no suco, assim como também uma dieta é aquilo que você consegue metrificar. Então, você vai lá no nutricionista, ele consegue calcular uma certa quantidade de calorias e aí você tem que começar a pesar ou metrificar isso, né? Que é a dieta. Já padrão alimentar, a pessoa quando chega com obesidade, Gutenberg, eu tenho que entender como é o padrão alimentar dela. Então, a gente tem aquele padrão beliscador de doce, que é a pessoa que está toda hora beliscando um doce. A gente tem aquele padrão que é conhecido como volumétrico, que é o famoso prato de pedreiro, que é um volume de comida maior. Então a gente tem vários tipos de padrões alimentares, vários tipos de dieta. E que eu sempre falo, a melhor dieta vai ser aquela que aquela pessoa melhor vai se adaptar a ela. Não adianta eu colocar, por exemplo, Gutenberg, uma dieta carnívora para uma pessoa que não tem disponível tanta proteína no dia a dia, se ela não vai conseguir seguir. Então, a dieta, ela vai ser aquela melhor que vai se personalizar, né? É, personalizar. Porque senão você está fazendo uma exigência ao paciente, ele não vai cumprir, vai ficar mais ansioso, mais estressado e vai até agravar a situação dele, né? Exatamente. Então, às vezes tem alguns pacientes que têm transtornos alimentares, alguns tipos de dieta podem até atrapalhar, intensificar mais esses transtornos, E né? quem não gosta de comer ou come pouco? Como é que fica essa situação? É uma boa pergunta, porque tem muita gente que está com excesso de peso e fala assim, doutor, eu tô comendo muito pouco, não sei por que eu tô aumentando o peso. A gente tem um padrão alimentar que é chamado beliscador. Então, às vezes, a pessoa não tem um volume de comida grande, não come muita carne, não come muito arroz, mas ela, Gutenberg, toda hora está beliscando alguma coisa. É um biscoito, é um salgado, é um doce. E são alimentos que são muito pequenos, mas têm uma quantidade de calorias muito grande. E aí, por isso que a pessoa vai aumentando o peso e às vezes nem sente. Acha que está comendo pouco. Eu, particularmente, não tenho intolerância alimentar, mas eu como realmente pouco. Eu não sou de beliscar, não, mas eu não tenho intolerância alimentar, mas eu como pouco. Eu como bem no café da manhã, mas no almoço e na janta é pouco, eu não consigo comer muito. Isso, algumas pessoas elas realmente não conseguem comer e ter um volume de comida maior, né? Então, por isso depende muito do padrão alimentar. E aí você tem que investigar principalmente essa questão de beliscar, investigar o beliscador. E essas dietas que ocorrem por aí, né? Jejum intermitente, dieta da lua, dieta da água, qual a importância disso? Esse é empirismo, é moda,
É charlatanismo? Que diabo é isso, Wallace? Vamos lá, hoje a gente tem vários tipos de dieta. Inclusive, até fiquei sabendo que tem uma dieta chamada Dieta da Cinderela, que a mulher, ela toma medicamento para dormir para não sentir fome. Olha que ponto chegamos, né? Então a gente tem vários tipos de dieta, jejum intermitente, temos a dieta do Mediterrâneo, dieta carnívora, dieta vegana, temos a low carb. Então, esses tipos de dieta, a gente tem que colocar para aquela pessoa que realmente vai se adaptar àquilo. Não adianta colocar um jejum intermitente para uma pessoa que não tem a capacidade de passar algumas horas sem comer nada. Então é muito importante eu ajustar esse tipo de dieta justamente para o padrão alimentar dela. Então não adianta eu colocar um jejum intermitente se ela não vai conseguir passar algumas horas sem comer, uma dieta cetogênica se ela não vai conseguir adicionar alguns ativos. Então a gente tem que investigar principalmente isso. E é justamente isso, tem muita dieta que é só modismo. A mudança ela tem que ser permanente, né? Duradoura. Exatamente, tem que ser uma dieta que a pessoa vai conseguir seguir por muito tempo, né? Tem que ser duradoura. Talvez seja um dos principais fatores que levam à falta de perda de peso no pós-bariátrico, né? É isso, justamente porque tem muita gente que às vezes quer colocar uma dieta para perder peso de forma mais rápida, mas a longo prazo ela não vai conseguir seguir esse tipo de dieta. Ela vai recuperar todo aquele peso que ela perdeu fazendo uma dieta, por exemplo, da moda. Então por isso que tem que ter constância. A gente tem que mirar também no longo e médio prazo, né? E agora eu vou falar do sono, né? O sono impacta, né, uma série de problemas de saúde. É o diabetes, é a hipertensão, são os problemas cardiovasculares, né? A apneia pode levar inclusive a óbito, né? Quem tem alteração do sono tem apneia e tal. E é responsável também pelo desenvolvimento da obesidade, né? Justamente, Gutenberg. Hoje o sono ele é um dos pilares, principalmente do processo de emagrecimento. Então, um dos pilares, a dieta, a atividade física, o sono é uma coisa que eu bato bastante na tecla. Eu tento investigar se o meu paciente, em torno de 70% a 80% dos pacientes vai ter algum problema no sono. E é durante o sono que a gente produz uma série de hormônios. Hormônios que regularizam, por exemplo, nosso apetite, saciedade, testosterona, GH, que regularizam o nosso metabolismo. Então, você melhorar o seu sono é primordial se você quer emagrecer. É durante o sono que a gente produz uma série de hormônios. E tem até um estudo que saiu que ele avaliou que as mulheres que dormiam, tanto mulheres quanto homens, que dormem menos que 7 horas por noite, no dia seguinte essas pessoas elas tinham um padrão alimentar que elas queriam às vezes beliscar mais, comer alimentos mais palatáveis. Elas tinham essa preferência por alimentos mais palatáveis quando elas dormiam mal. Então se você está dormindo menos que 7 horas por noite, você vai ter problemas no seu apetite, no seu peso corporal, e isso vai virando um ciclo, porque a pessoa dorme mal, aumenta o peso dela, o aumento de peso provoca ainda mais alterações no sono, e isso vai virando um ciclo, né? Uma bola de neve. Agora a gente não pode esquecer também que tem aquelas pessoas que têm um padrão de sono, né? Isso aí, você é um dormidor longo, né? Que dorme 6, 7 horas e tal, e precisa disso. Agora, se você é um dormidor curto, dorme 4, 5, 6 horas e ali você não tem problema nenhum, aquele é o seu padrão, né? Isso, porque assim, a gente tem hoje algumas realmente pessoas que às vezes dormem pouco, tô recuperado. Mas os estudos, eles já viram que as pessoas que dormem menos que 7 horas por noite, elas podem ter problemas cardiovasculares futuramente, elas podem ter alterações no apetite dela, no metabolismo. Eu dormi pouco, mas no outro dia eu tô recuperado. Às vezes nem sempre. Tem muita gente que toma café, por exemplo, antes de dormir. Eu tomo café aqui, não tenho problema nenhum no meu sono, mas a qualidade do sono, ela pode ser prejudicada por causa disso, né? Perfeito. Bem, vamos aqui à questão dos níveis hormonais com a perda de sono, né? Consegue-se fazer esse acompanhamento? Principalmente com a pessoa que está dormindo mal, um dos principais hormônios que podem alterar, no caso nos homens, é principalmente a testosterona. Então, se o cara ele está dormindo mal, a testosterona dele pode reduzir e com isso a massa muscular vai alterar. Então, na consulta a gente consegue metrificar e dosar esses hormônios para saber se aquele hormônio que possa estar alterado está provocando aí uma alteração no peso dessa pessoa. Então, a gente tem como metrificar isso. E a questão da reposição hormonal com relação à perda de peso, né? É importante a reposição hormonal no homem, na mulher. O exagero que aquele leva.
E justamente, porque tem muita gente que às vezes chega no consultório achando, eu não tô emagrecendo por causa da minha tireoide. Eu falo assim, agradeço por você ter uma tireoide funcionante. Não tô emagrecendo por causa da minha testosterona. A grande totalidade dos casos não é por causa de hormônio. O excesso de peso é por causa realmente da alimentação e por causa do estilo de vida. Em pouquíssimos casos ali, uma porcentagem bem mínima, é por causa de algum hormônio alterado. Então muita gente se engana, acha que não está emagrecendo por causa dos hormônios, mas na grande maioria dos casos é por causa do estilo de vida. Né? E esse fenômeno que a gente observa, que é o hábito de reposição hormonal sem acompanhamento, no empirismo, no modismo, chega no teu consultório, quais são essas complicações que você encontra no teu consultório? Principalmente doenças cardiovasculares, então já chega homens que já estão utilizando muito tempo hormônios de mercado paralelo, que a gente chama mercado negro, que fazem sem acompanhamento médico, medicações que vêm de fora, começam a usar e aí futuramente pode ter hipertrofia, por exemplo, no coração, problemas cardiovasculares, já chegam com pressão alta, um hematócrito muito alto, porque quando o hematócrito ele aumenta, o sangue ele começa a ficar mais grosso, né? Então vai causando uma série de repercussões, disfunção erétil, redução da libido, porque às vezes o homem utiliza esse hormônio e não sabe metrificar como é que está no sangue dele. E até isso a procedência, né? Exatamente, a procedência. Fizeram um estudo que pegaram essas medicações que vêm do mercado paralelo, mercado negro, em torno de 30% a 40% dessas medicações, elas são contaminadas. Tem cabelo dentro, tem metal lá dentro da medicação, então de procedência duvidosa, né? Isso é mais comum no paciente normal, no burocrata e tal, ou mais comum do pessoal bombados que frequenta a academia, essa turma mais jovem que quer... É mais comum principalmente em jovens que querem às vezes um resultado mais rápido, né? Mas eu já tenho visto em alguns pacientes que são um pouco mais velhos já também indo atrás dessas terapias, né? Porque esse é um fenômeno novo, a gente tem observado que os idosos, né, com o aumento da longevidade e da qualidade de vida, o pessoal idoso também está optando por esse tipo de modalidade para ter um corpo malhado e tal, e está fazendo uso dessas medicações, né? Exatamente. Às vezes o cara ele quer prevenir essa questão do envelhecimento, né? É o anti-aging. Então começam a utilizar terapias que realmente não são bem comprovadas, começam a usar doses muito altas e isso vai atrapalhar principalmente a saúde dessa pessoa. E aí a gente tem que ficar monitorizando isso. E o desenvolvimento do diabetes com essas doenças na idade adulta, e quem não tem história de diabetes e tal, tem induzido? Tem essa questão, principalmente o excesso de peso, ele tem provocado muito o surgimento de doenças como a pré-diabetes, uma resistência insulínica, que isso vai provocando o quê? Uma diabetes. Porque sempre quando a pessoa às vezes chega com um pré-diabetes, aqui é um sinal de alerta, tem cura, mas diabetes não. Então as doenças, principalmente a obesidade hoje, com essa pandemia da obesidade, tende a aumentar cada vez mais essa questão do diabetes, né? E o desenvolvimento de câncer com os hormônios? Em alguns momentos pode acontecer, mas a gente não tem, às vezes, bem documentado isso. O momento do fígado, do pâncreas? Se usar de forma incorreta, vai acometer principalmente o fígado, pode acometer principalmente medicações, hormônios via oral, assim como também hormônio injetável, quando a pessoa ela começa a utilizar, dose muito alta pode aumentar a pressão. Se aumenta a pressão, vai causar o quê? Uma doença lá do rim, né? Então, vai causar do coração, do rim. Então, uma coisa vai levando a outra. E as alterações na mulher, da fala, do pelo e tal, no excesso de hormônios sem acompanhamento e sem indicação médica? Pronto, em algumas mulheres que querem utilizar, por exemplo, hormônios para emagrecer, às vezes se a mulher usa um hormônio de maneira errada, às vezes pode piorar o processo de emagrecimento, ela pode aumentar a resistência insulínica. A gente tem um caso, uma doença conhecida hoje, que é a SOP, né? Síndrome do ovário policístico, que a mulher ela tem níveis hormonais um pouco mais altos, né? Os andrógenos. E isso vai provocar o quê? Uma resistência insulínica. Então a mulher, às vezes, que faz a utilização de um hormônio sem acompanhamento médico, pode atrapalhar o processo de emagrecimento, ainda pode ter engrossamento da voz, queda de cabelo, acne, aumento da oleosidade da pele, então várias alterações. Doutor Valdeci, chegamos ao final do nosso programa, o assunto é bem empolgante, mas infelizmente em outro momento nós vamos continuar aqui, com certeza. Agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa e das suas considerações finais, deixar aí disponível para quem nos assiste, suas redes sociais, o endereço do seu consultório, enfim, todos os meios que possam lhe encontrar para fazer o tratamento se precisarem.
É muito gratificante, pessoal, a gente abordar esse assunto hoje, que é a pandemia de obesidade, uma doença que só vem crescendo, e é importante a gente conscientizar, principalmente a população, ter um olhar mais atento a essa doença, porque às vezes não é só porque a pessoa é preguiçosa, ou porque é falta de vontade dela, às vezes é algum problema genético, hormonal, então a gente tem que ter esse olhar mais atento para essa população. Então, para quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, que é @dr.valdecineto, tem a minha clínica, que é Instituto Corpus, né? Vocês podem procurar por esses meios de comunicação para ter esse tratamento. Obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Brasília, canal 6. Obrigado e um forte abraço.